Bom dia, esse é o seu Comece Bem o Seu Dia, um projeto devocional de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Está disponibilizado uma palavra devocional para você começar bem o seu dia. Meu amigo, minha amiga, não deixe de assistir, não deixe de ir ali e buscar conhecimento no Senhor, uma palavra de Deus todos os dias. Esse é um projeto da Igreja para Sempre, da nossa casa para a sua casa. Um projeto devocional que visa abençoar o seu dia. Então já vá aqui embaixo nesse vídeo, já curta esse vídeo, meu amigo. Nos ajude com engajamento para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas por esse vídeo. Olha só o texto que eu quero deixar para reflexão sua nessa manhã e para devocional sua neste dia. Sabe o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17? 1 Tessalonicenses 5,17. Primeiro que Tessalonicenses é um livro em que nós vemos tantos relatos do nosso irmão Paulo, missionário Paulo, apóstolo Paulo, um homem de Deus, e que ele não poderia, dentro desse tanto de conhecimento que ele deixou para nós no livro de Tessalonicenses, ele não poderia deixar de falar sobre oração. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Olha só, amado, que palavra que o apóstolo Paulo deixa para nós. Orar sem cessar. Você já fez uma oração hoje? Não sei se você está vendo esse vídeo 7 horas, 7h05, 7h10, ou se você está vendo 3h30, 4 horas da tarde, ou se você está vendo 7 da noite, eu não sei, 19 horas, eu não sei. Eu sei que a minha pergunta para você é, neste dia, você já fez uma oração? Neste dia, hoje, nesse dia, não vou falar a data, porque esse vídeo ele está disponibilizado aqui no YouTube, você pode ver em qualquer data, mas você já fez uma oração hoje? Você já conversou com o Pai hoje? Você já declinou o seu coração, já trouxe o seu coração até a presença de Deus em oração hoje? Pastor, eu já cantei um louvor. Pastor, eu já ouvi um louvor que o meu vizinho colocou. Eu não estou falando isso, amado. Eu estou falando a sua oração, a sua devoção, o seu momento particular com Deus. O seu momento particular. O seu momento. Apóstolo Paulo, ele fala para nós orar sem cessar. E você sabia que a oração, quando se fala em oração, é engraçado, né? Que a vida toda que a gente ouve falar de oração, a gente tem aquela lembrança de que a oração ela precisa ser demorada, não é? Você já deve estar pensando aí, nossa, já veio um pastor falar sobre aquelas orações demoradas, já veio um pastor falar, esse povo não pode falar de oração, que eles já falam de oração de meia hora, 1 hora. Nossa, já veio o pastor falar daquelas vigílias de 3 horas, de 6 horas. Não, meu amigo, não, minha amiga, eu não estou falando de uma oração longa, uma vez que a oração ela não é referente a tempo. Uma vez que a oração ela não dá uma referência de um tempo, de time, de relógio, ela não fala sobre isso. Você sabia que muitas pessoas elas têm no trabalho o momento de oração dela em locais que costumadamente não são locais para oração? Vou te dar um exemplo. Eu, por 10 anos, quando trabalhava no meu primeiro emprego, mas no meu primeiro emprego, eu entrei muito jovem, com 14 anos, e com 14 anos nós já servimos a Jesus. E com 14 anos, no nosso primeiro trabalho, o nosso local de oração era dentro do banheiro. Pasme você, que o meu local de oração com 14 anos de idade, no trabalho, era dentro de um banheiro.
Eu não tinha um outro local na empresa, eu não tinha um outro local. E a minha oração na empresa, ela não durava 5 minutos. A minha oração na empresa, ela não durava 4 minutos. A minha oração era o tempo de você ir no banheiro normalmente, como você fosse no banheiro usar o banheiro, saía do banheiro, lavava sua mão e voltava para o local de trabalho. Então eu me acostumei desde cedo que não existe um tempo estabelecido de oração. Não existe uma maneira pré-estabelecida de oração. Uma vez, quando Jesus foi falar sobre oração, ele falava assim: não é a hora, não é aqui, não é nem lá, no monte. Mas eis que vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando Jesus ele vem nos dar, quando a Bíblia vem nos dar o parâmetro de que a oração, ela não é temporal, ela não é uma oração de um relógio, mas sim uma oração de espírito, você não precisa se preocupar dizendo assim: eu não posso sair da mesa de trabalho, eu não posso sair do meu ambiente de trabalho aqui para fazer uma oração. Meu amado, minha amiga, meu amigo, a oração, ela precisa ser na sua mente. Uma vez em que a oração, a Bíblia nos fala, nesse texto que nós lemos, fala para nós orar sem cessar. Como que nós vamos orar sem cessar dirigindo? Como que nós vamos orar como eu, trabalhando em uma empresa e manuseando máquinas pesadas, trabalhando com máquinas pesadas? Não tem como eu me ausentar 8 horas por dia, eu não tenho como sair do local de trabalho e me ausentar por 10 minutos, porque a minha máquina tem um tempo. Então eu não saio do local de serviço. É ali aonde eu estou, é ali aonde eu estou trabalhando, é o meu local de oração. Então eu estou ali trabalhando e orando. Eu estou ali fazendo a minha atividade, colocando peça, tirando peça, dirigindo meu veículo de trabalho industrial e orando, clamando a Deus, cumprimentando as pessoas e orando ao mesmo tempo. Orar sem cessar, meu amigo, não quer dizer que você precisa, no seu dia, tirar um momento, se retirar, se ajoelhar, deitar. Não sei qual é o seu particular com Deus, mas a oração, ela precisa ser objetiva e ela precisa ser no seu espírito. Orar sem cessar. A oração não precisa ser longa. A oração não precisa ser movimentando seus braços, levantando as suas mãos, não. A oração não precisa ser somente de joelho, não. A oração ela precisa ser no seu espírito. A oração ela precisa ser dentro do seu coração. A oração ela precisa ser na sua mente. A oração no Senhor. Então, ao longo do dia de trabalho, ao longo do dia que você tem, você pode separar vários momentos de oração. Você pode separar vários momentos em que você vai entrar num particular com Deus e refletir sobre tudo o que está acontecendo em oração. Você pode separar um momento do seu dia, ao longo do dia, e fazer pequenas orações, se relacionando com Deus, se relacionando com o Espírito Santo de Deus, para que Ele te dê uma direção, para que Ele te dê um objetivo, para que Ele te dê uma palavra de conforto, para que o seu Espírito se relacione com Ele. Então orar sem cessar não é especificamente virar o seu rosto para a parede, ou virar o seu rosto para um determinado lugar e fazer uma oração. Não, meu amigo, minha amiga, a oração é em todo momento. Você está andando, você está orando. Então, a nossa reflexão e a nossa devocional hoje é para que Deus ensina você a ter uma vida de oração constante. Amém, meu querido? Você precisa ter uma vida de oração constante. Não espere chegar os dias maus, meu amigo. Eu quero te aconselhar aqui nessa manhã, não espere chegar o dia mau. Não espere também estar tudo indo bem na sua vida, estar tudo indo correto na sua vida, para que você se volte a Deus em oração. Não, agora eu vou orar, porque finalmente
conseguir respirar. Não espere isso. A oração ela precisa ser em todo o tempo. Então que Deus nessa manhã, que Deus nessa tarde e que Deus nessa noite faça você ter uma vida de oração constante, que você nunca se esqueça de buscar Ele nem um só momento do seu dia. Eu quero que você fique com essa palavra nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, uma palavra devocional. Então já curte esse vídeo aqui embaixo, meu amado. Nos ajude no engajamento desse vídeo, dessa palavra. Que essa palavra chegue a mais pessoas e abençoe mais pessoas. E se lembre, orar sem cessar. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, em nome de Jesus.